E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você está no Tagarelando, esse canal onde a gente fala sobre os livros, as leituras que eu faço. E hoje, gente, eu trouxe pra vocês um vídeo bem ousado mesmo. Eu sei que vocês já devem ter visto por aí o povo fazendo 20 livros antes do 20, 30 antes do 30 e etc. E esse é o objetivo desse vídeo. Eu sei que alguns acham que eu já tenho 25, mas eu ainda tenho 23 anos, tá? Então eu tenho mais ou menos aí 1 ano e 8 meses para conseguir ler 25 livros antes de eu fazer 25 anos. Se vou conseguir ou não, isso a gente não sabe, mas acompanhe aqui esse canal para ficar por dentro. Essa é a lista de livros que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje, então confira após a vinheta. Bem, gente, os meus critérios para a escolha dos 25 livros que estariam aqui foram basicamente 2 ou 3. O primeiro foi de que eu não queria entrar numa fase um pouco mais adulta, na verdade, né, da minha vida, sem ter lido determinados livros que eu ainda não li e estou devendo, e muitos de vocês me cobram bastante. Então calma que talvez o seu momento tenha chegado. O segundo critério foi o de que eu queria chegar nos meus 25 anos já tendo uma certa bagagem de livros clássicos. Então vocês vão perceber que a maioria dos livros que estão aqui nesta lista são livros clássicos, ou seja, aqueles que são consagrados aí já há muito tempo, muitas vezes até por séculos. Então, por serem livros que estão prevalecendo aqui até hoje, sendo citados, são livros muito renomados, eu acredito que eles agregarão muito valor à minha vida. E o terceiro critério que eu utilizei foi de selecionar livros que eu já tenha aqui na minha estante. Graças a Deus, eu tenho 23 dos livros que eu coloquei nessa lista. Eu acrescentei apenas 2 que eu ainda não tenho, ainda não comprei. Inclusive, você pode me dar de presente se você quiser. Mas eu acredito que até lá dá tempo de adquirir esses 2 livros. Então, gente, vamos começar. O primeiro livro que eu selecionei, gente, sendo muito sincera, eu podia ter botado logo esse equivalendo por 7 livros, tá? Porque ele é dividido em 7 partes. Mas dessa vez eu não fiz isso, não. Eu coloquei ele valendo como um só. E é um digníssimo, né? Um digníssimo livro, gente. Os Miseráveis, tá bom? Do Victor Hugo. É o primeiro livro dessa lista e é um baita de um livro, tem quase 2.000 páginas, então sim, eu falei, estamos sendo muito ousados aqui, mas, gente, eu quero muito ler Os Miseráveis, muito mesmo, e eu farei de tudo e mais um pouco para ler este livro agora em 2022 e já detonar com essa primeira meta, tá? Então, torçam por mim, vamos ver se a gente consegue, porque esse é um livro que muita gente fala demais e recomendam muito. É o favorito da vida de muitas pessoas e eu desejo muito mesmo ter essa experiência de leitura. Eu já li a primeira parte do livro, então faltam as outras 6 partes, tá? E ele é uma leitura maravilhosa, eu gostei muito já da primeira parte, só que é um livro muito denso, tanto em peso mesmo, né, de tamanho, quanto na profundidade mesmo das questões que são abordadas aqui nessa história. Mas, ansiosa, gente, torçam de verdade por mim e vamos ver se eu vou conseguir. Os próximos livros nessa lista, eles compõem uma saga muito aclamada de livros e que eu ainda não li e que muitos de vocês me tornam a paciência para ler. Então vamos lá que esse momento é nosso, galera. Eu lerei Harry Potter. Preciso ler, gente. Preciso ler Harry Potter antes dos meus 25 anos. Então, aqui nós já temos mais 7 livros que estão entrando para essa lista, tá? O primeiro livro, né, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo é Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O quarto é Harry Potter e o Cálice de Fogo. O quinto, que tá até no plástico ainda, é Harry Potter e a Ordem da Fênix. O sexto é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E o sétimo é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esses 2 últimos eu não tenho eles em físico, mas não tem problema porque a maioria das pessoas que eu convivo tem esses livros e com certeza poderão me emprestar. Alguém vai poder me emprestar esse livro. E se ninguém me emprestar, eu acredito que dá pra ler também pelo Kindle. Toda a saga de Harry Potter está disponível no Kindle Unlimited. Novamente, eu digo, eu não sei quando exatamente que eu vou ler esses livros, mas vamos lá, gente. 1 ano e 8 meses é tempo suficiente e vamos com firmeza e garra que eu acho que a gente consegue. Mais um livro, gente, que eu coloquei aqui nessa lista também, clássico dos clássicos, e eu preciso demais ler este livro aqui.
é o As Crônicas de Nárnia. Embora eu tenha aqui o volume único em mãos, eu dividi esse daqui como sendo 7 livros diferentes, tá? Se você acha que eu tô roubando, então finge que Os Miseráveis são 7 livros e esse daqui é que é um só. Fica aí a seu critério. Mas então, até os meus 25 anos, eu quero ter lido todas as 7 crônicas. Eu já li as 2 primeiras, mas eu posso chegar até a reler, né, pra voltar realmente pra este universo, que são O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Gente, muito ansiosa para finalmente ler as Crônicas de Nárnia, que eu sei que, nossa, como que pode, Gabi? Você já tem 23 anos e ainda não leu. Mas calma que eu ainda não tenho 25, então temos tempo ainda. Outros 4 livros que eu coloquei nessa lista foram os dessa coleção aqui, gente, que vocês já conseguem ver, que eu nem quero tirar daqui para os outros livros ali não caírem, se bem que eles estão em pé, então peraí, deixa eu tirar. São esses 4 livros aqui da série do Sherlock Holmes, ok? Então aqui nós temos a obra completa, escrita por Arthur Conan Doyle. E eu quero muito, muito mesmo chegar nos meus 25 anos dizendo, eu já li... Caiu tudo. Eu sabia que ia cair. Chegar nos meus 25 anos dizendo, eu já li todos os livros do Sherlock Holmes. Olha só que coisa chique. Então eu espero demais que eu consiga, gente, ler esses 4 volumes aqui da obra de Sherlock Holmes. Pera aí que agora eu vou arrumar aqui as coisas. Calma. Agora eu vou começar a falar de livros que são volumes únicos, tá bom? Até então eu falei pra vocês quais são as sagas ou livros, assim, que são divididos em mais de um volume. E outro livro que eu quero muito ler antes dos 25 anos é O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, eu morro de ler. Eu morro do morro. Eu morro de medo de ler O Morro dos Ventos Uivantes, porque na minha adolescência, quando eu estava na 8ª série, se eu não me engano, eu li uma versão resumida dessa história e eu detestei. E muitas pessoas que leem este livro realmente não gostam, porque ele não é um livro tão convencional assim. Ele vai falar sobre um romance que é extremamente tóxico e muito esquisito. É um romance muito mais puxado pra um terror psicológico do que pra um romance romântico. Mas é um livro clássico da Emily Brontë. E este é o único livro que eu tenho de uma das irmãs Brontë. E até então eu não li nenhum livro de nenhuma das 3 irmãs. Então, já que eu ganhei esse volume lindo aqui da edição de bolso de luxo da Zahar, eu quero muito ler O Morro dos Ventos Uivantes e eu espero de verdade que eu tenha uma experiência totalmente diferente da que eu tive quando eu era mais nova. Vamos ver, vamos ver. Outro livro clássico que eu gostaria muito de ler é o Ruth, da Elizabeth Gaskell. Esse daqui, ele veio numa caixinha do clube de assinatura da Pedra Azul, então você só tem acesso assinando este clube, tá bom? E eu já li ótimos comentários a respeito deste livro e eu tenho muita curiosidade em conhecer a escrita da Elizabeth Gaskell, que era muito amiga das irmãs Brontë, que eu acabei de mencionar aqui. Então, Ruth é um dos romances que ela escreveu, um dos vários romances que ela escreveu, e vai falar sobre a história da Ruth, que é uma mulher que será abandonada grávida e muito provavelmente vai ter que criar aí um filho sozinha, né? Promete ser uma história bem emocionante. Então, eu tô bem curiosa pra fazer essa leitura também e espero conseguir fazer antes dos 25 anos. Outro livro que eu quero muito ler é o Éramos 6, da Maria José Dupré. Este é um livro clássico, mas da nossa literatura brasileira. E, gente, eu já falei pra vocês no vídeo de unboxing da Black Friday, o último que saiu aqui no canal. Eu falei pra vocês um pouco sobre esse livro aqui, sobre a Maria José Dupré. Esse é um livro que vai falar sobre a história de uma família e também é o tipo de livro de drama familiar, sabe? E promete ser muito, muito emocionante. Tem gente que fala que é triste pra caramba. Então, eu estou pronta para me emocionar com este livro. Agora, gente, vou mostrar pra vocês alguns livros que marcam a literatura clássica gótica. Então, nós temos aqui Frankenstein, da Mary Shelley, e temos também O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Espero que seja assim que se fale o nome dele. Tenho muito interesse em ler estes 2 livros clássicos tão aclamados. Eu acredito que Frankenstein é mais conhecido, porém eu amo o musical do Fantasma da Ópera. Eu tenho sim as minhas suspeitas de que muito provavelmente eu vou gostar bem mais do musical do que do livro em si. Porém, eu tenho muita vontade em ter contato com essa história na forma escrita. Saber, então, como que ela foi originalmente planejada e executada, né? Que o musical só veio depois, a partir deste livro, né?
E Frankenstein, né, gente, que eu não preciso nem falar, todo mundo sabe mais ou menos sobre o que é que se trata. O Frankenstein, ele virou um personagem muito característico de terror, mas pelas coisas que eu já ouvi falarem a respeito deste livro, a história do Frankenstein vai muito além do susto, do terror, sabe? Traz uma reflexão muito mais acerca da nossa humanidade e de questões morais e éticas também. Então eu imagino que vai ser uma leitura muito proveitosa. O último livro que eu tenho físico dessa lista é o Mulherzinhas, gente. É um baita de um livro também, calhamaço. Tô louca para ler Mulherzinhas. Esse daqui é a edição comentada e ilustrada da editora Zahar, em capa dura. E tem muitas notas aqui nesse livro também. Eu já assisti o filme desse livro, então eu sei muito bem sobre o que é que se trata a história, mas ainda assim eu quero ter o privilégio de ler este livro aqui, que é tão aclamado até os dias de hoje. E por fim, gente, os dois últimos livros que eu coloquei nesta lista são os livros que eu comentei com vocês, que eu ainda não tenho eles aqui, mas que, se Deus assim permitir, nós vamos conseguir comprar e ler até os 25 anos. E o primeiro deles é O Meu Pé de Laranja Lima, outro livro aqui da literatura nacional, muito conceituado, gente, muito falado. É uma história curta, é uma história que é voltada para um público também mais infantil ou infanto-juvenil, só que ainda assim eu sei que é o tipo de livro que tem um super potencial de impactar vidas, seja de crianças, seja de adultos, né? E todo mundo sempre falou muito, então eu tenho bastante curiosidade em ler este livro. Fora que, diferente da maioria dos outros livros aqui, ele é um livro um pouco mais curto, então acredito que vai dar pra gente ler. E o último livro, gente, dessa lista, que eu acho que é um dos que eu mais quero ler, é o Emma, da Jane Austen. Eu já falei pra vocês várias vezes em diversos vídeos aqui no canal que eu tenho lido os livros, né, da Jane Austen, e ficou faltando apenas o Emma pra eu poder dizer que li, de fato, todos os livros da Jane Austen. Então, falta Emma. Acabei já assistindo o filme, porque lançou recentemente uma adaptação, né, mais atual aí, e eu já gostei demais do filme, então eu acredito que vai ser uma leitura também muito prazerosa de fazer. Tá, eu acho que eu falei todos, né, gente? E desde já, gente, eu quero deixar aqui um alerta e um aviso bem grande de que talvez essa lista sofra algumas mudanças, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por mais que eu tenha a maioria dos livros já aqui, talvez surjam outros livros que eu entenda que serão mais importantes de serem lidos antes dos meus 25 anos. Então pode ser sim que essa lista sofra algumas alterações, mas desde já eu digo que são livros que estão aqui, ó, no meu coração de verdade, e eu tenho um propósito muito firme de conseguir lê-los. Se você já leu algum desses livros, por favor, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você gostou, se você não gostou, o que é que você achou, ou se você quer ler alguns dos livros que eu mencionei aqui. Vamos trocar aí recomendações, porque é sempre muito importante. Caso você deseje comprar algum desses livros ou qualquer outro item, na verdade, no site da Amazon, peço que você utilize o link que fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Porque dessa forma você ajuda aqui o Tagarelando a continuar se desenvolvendo, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo de maneira gratuita aqui nessa internet pra você. Se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e siga aqui acompanhando pra ver se eu vou conseguir cumprir essa meta ou não também, tá bom? Então é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau!